Maravilhoso amor, maravilhoso amor, é o amor de Deus por ti, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso. Oi gente, bom dia, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está conectado com a gente nessa manhã. São todos bem-vindos, bem-vindas para esse nosso encontro em família. É uma alegria a gente poder ter esse tempo na semana para se encontrar, para ouvir a voz, buscar a direção de Deus para a nossa vida. E você é muito mais do que bem-vindo para essa nossa reunião, para esse nosso encontro, que é um encontro de família mesmo, tá bom? Eu quero, para começar aqui, hoje dar 2 recados para você antes da gente orar. O primeiro é que se é a sua primeira vez que você está se conectando com a gente quer dar um bem-vindo muito especial para você. A gente ama receber gente nova e a gente quer convidar você a se conectar com a gente pelo nosso Instagram, Conviver Jundiaí, ou também pelo nosso e-mail, conviverjundiaí@gmail.com. Se você quer saber mais sobre a gente, se você tem alguma curiosidade, se talvez você está procurando uma comunidade de fé, eu quero convidar você para escrever para nós. A gente vai ter a alegria de poder se conectar com você e quem sabe a gente poder andar junto. Então, você seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez entre nós, tá bom? O segundo recado que eu quero dar é que nós estamos durante a semana tendo os nossos encontros do Nexus. Essa semana os encontros acontecerão terça e quinta, das 8 às 9 da noite, tá bom? Se você quer participar, é só você também mandar uma mensagem pra gente, a gente envia o link para você. Tem sido um tempo de encorajamento, oração, partilha fantástico a partir do Evangelho de João. E quem está participando está gostando muito e eu quero convidar você, se você puder, participe com a gente também do Nexus, nessa semana, terça e quinta, tá bom? Eu quero orar com você para a gente começar aqui esse nosso tempo de reflexão. A gente ouviu sobre esse maravilhoso amor de Deus e a gente quer pedir nessa manhã que esse amor de Deus possa inundar o nosso coração, inundar a nossa vida e que a gente tenha um tempo aqui de reflexão muito bom. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse encontro, obrigado porque nós podemos nos reunir virtualmente, obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós queremos te agradecer por esse momento, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que a gente ouça aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse tempo. Deus, clamamos por isso. Também oramos pela situação da nossa cidade, do nosso país,
pedindo que o Senhor tenha misericórdia, pedindo que o Senhor abençoe, Deus, a nossa nação, as nossas cidades, Deus, e que a gente tenha um tempo de paz. Pedimos por aqueles que têm trabalhado na linha de frente, que o Senhor dê ânimo, alento, perseverança, força para eles, para aqueles que também estão acometidos, não apenas do Covid, mas de tantas outras doenças também, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure a força física, a alegria, a saúde. Nós oramos pedindo saúde para o nosso país, Deus, clamamos por isso nessa manhã. E que o Senhor visite cada casa, visite cada irmão, cada irmã que está com a gente nessa hora, e que o Senhor possa, com graça, misericórdia, bondade, Deus, ouvir a nossa oração, ouvir aquilo que vai no nosso coração, e que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos responda por amor do Teu nome. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 4. Nós estamos conversando sobre simplesmente Jesus, uma série de reflexões baseado no Evangelho de João. E a gente tem conversado durante esses domingos sobre alguns encontros, alguns momentos que o evangelista João narra para nós, que mostra um pouco da pessoa, da obra, daquilo que Jesus fez e como isso transforma e pode transformar a nossa vida. A gente falou sobre a ressurreição, falamos sobre o encontro de Jesus com Natanael, falamos sobre o primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia. Domingo passado falamos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, e hoje nós queremos, na sequência desses encontros, conversar sobre um grande encontro que Jesus tem no Evangelho de João, que é no capítulo 4. Eu quero ler os primeiros 15 versículos para que a gente se ambiente nessa história que é tão conhecida de Jesus e a mulher samaritana. Vamos lá? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar essa água. Esse relato de Jesus com essa mulher samaritana, ele começa, o texto começa narrando, e é logo após o capítulo ali, desse encontro com Jesus, com Nicodemos. O próximo encontro é com essa mulher. E o texto diz para nós que Jesus está saindo da Judéia e indo para Galileia, e outras versões apresenta para nós que era necessário passar por Samaria. Do ponto de vista geográfico, se a gente fosse pegar um mapa, logicamente o caminho que eles
teriam que passar era por Samaria. E Jesus, ele faz o caminho natural. A gente vai ver mais ou menos daqui a pouco que por conta dessa rixa existente entre judeus e samaritanos, normalmente os judeus sempre desviavam de Samaria. Mas aqui Jesus vai na rota natural, na rota lógica da Judéia para Galiléia. E Jesus chega num povoado chamado Sicar. Cansado da viagem, da caminhada, o texto diz que era por volta do meio-dia, ele para num poço, e nesse poço ele quer renovar ali as suas energias, bebendo uma água, e ele encosta nesse poço, conhecido como Poço de Jacó. O texto diz que a mulher samaritana chega, nesse momento os discípulos vão para o povoado para comprar comida, e quando a mulher chega, Jesus dirige a palavra àquela mulher, pedindo para que ela lhe desse um pouco da água, se aquilo seria possível. A reação da mulher, e o texto que nós lemos diz isso, a mulher foi pega de surpresa, porque como eu disse, havia no contexto ali da época, existe uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. E essa rixa era tanto, como eu disse, que os judeus, ao invés, se o caminho natural era passar por Samaria, eles desviavam o caminho, porque muitas vezes os samaritanos eram acusados de atacarem os judeus que passavam pelos seus povoados. Então, por conta disso, os judeus optavam por esse desvio, para não ter esse contato com o povo samaritano, para que aquilo não fosse alimentado. E por isso, essa mulher fica surpresa de Jesus sendo homem, que já é nesse contexto, né, um homem se dirigir a uma mulher, e muito mais um judeu se dirigir a um samaritano. E é isso que ela diz para Jesus: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, como que você me pede água para beber? Essa é a pergunta da mulher. Isso era algo que na lógica e no contexto não poderia estar ocorrendo de maneira natural. Interessante que a conversa continua, mas Jesus aqui, ele leva a conversa para outra direção. Jesus não fica preso nessa discussão, nessa rixa entre samaritanos e judeus, mas ele leva a conversa para outro lado. Ele diz o seguinte: se você soubesse quem está aqui sentado nesse poço, quem está conversando com você, você pediria e ele lhe daria água viva. De alguma maneira, Jesus aqui, assim como lá no primeiro milagre em Caná da Galileia, ele está apontando para uma nova ordem, para um novo tempo. Aquela água do poço de Jacó, representa o passado, mas agora o que Jesus está oferecendo é o dom do Espírito, aqui representado por essa água viva. Sabe o que a mulher pensa? E é interessante nessa conversa. A mulher continua pensando que Jesus está falando sobre a água da fonte, que Jesus está falando sobre a água corrente, sobre a água do poço, a água de beber. A mulher aqui, ela não está entendendo o que Jesus está falando. Assim como Nicodemos, quando Jesus fala de nascer de novo e ele não entende aquilo que Jesus está dizendo, a mulher da mesma maneira não consegue captar o que Jesus está propondo, o que Jesus está oferecendo para ela. E aí ela vai dizer o seguinte, ela vai questionar, e ela diz isso, né? Você está se achando, você está se achando maior do que o nosso pai Jacó? Porque havia esse entendimento de que Jacó havia cavado aquele poço para sua família e para os seus descendentes, e aquilo era algo bom, era algo para o povo, era algo para aqueles que moravam ali. E como Jesus estava chegando ali dizendo que tem algo melhor para oferecer do que Jacó, porque os samaritanos eram presos a essa religiosidade, a pessoa de Jacó. E aí a mulher fala: como que você está se demonstrando alguém maior do que o nosso pai Jacó? Jesus, ele poderia não levar a sério aquele questionamento, mas Jesus, ele leva a sério o questionamento da mulher, e ele afirma o seguinte: mulher, o que eu estou dizendo para você é que a água do poço de Jacó é uma água muito boa, ela é uma água que a gente pode beber dela, mas
essa água do poço, ela não mata a sede de ninguém para sempre. Você vai beber a água do poço e você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu estou oferecendo para você, quem experimenta dela, quem bebe dela, não volta mais a ter sede. Quem experimenta dessa água vai experimentar, vai receber essa fonte que vai lhe dar vida eterna. Essa é o convite que Jesus está fazendo para a mulher. No versículo 15, a mulher aqui, como que os seus olhos abertos, só que não, ela diz: dê-me essa água, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água, ela diz no versículo 15. Então, quando Jesus fala desse convite de experimentar essa água da vida, em que a pessoa não vai mais ter sede, o pensamento dela continua o mesmo. No fundo, ela acha que Jesus continua falando sobre a água do poço, sobre a água de beber, sobre a água potável. E ela deixa isso claro, porque ela responde o seguinte: eu quero beber dessa água porque eu não vou ter mais sede e eu não vou precisar vir aqui mais para tirar água do poço todo dia. Então ela não entende o convite de Jesus. Então até aqui no versículo 15 nós temos alguns problemas aqui que eu já elenquei. O problema de Jesus, um judeu conversando com uma mulher samaritana, que não era algo aceitável na época. Aquilo era, a gente vai ver mais para frente que quando os discípulos voltam, eles até ficam surpresos com aquela cena de Jesus conversando com uma mulher. A mulher é samaritana e ela tinha um caráter duvidoso. Ir no poço ao meio-dia era algo que não era comum. De alguma maneira ela era marginalizada, ela não era aceita, porque o normal, o comum era ir ao poço ao meio-dia, logo pela manhã, mas ela vai ao meio-dia, mostrando para nós isso. Os comentaristas vão afirmar que isso mostra de alguma maneira que ela não era bem vista na sociedade. Então nós temos esses pontos que se levantam aqui nessa conversa. E aí, um outro problema aqui é que a mulher, quando Jesus está falando ela começa lá, né, falando sobre samaritano e judeu. Jesus muda o assunto para a água, para a sede. Ela continua não entendendo e Jesus novamente muda o assunto. Olha, acompanhe comigo o versículo 16 em diante. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Olha que interessante aqui, para Jesus novamente, do nada, está falando de água ali, está falando de sede, e do nada Jesus vira para a mulher e diz: chame o seu marido. Ela responde: eu não tenho marido. E Jesus aqui, ele vai no ponto, naquilo que era central na vida daquela mulher. Nós podemos dizer aqui que literalmente Jesus põe o dedo na ferida. Aqui está o cerne do problema dessa mulher. De alguma maneira nós podemos afirmar que o problema dela, a grande questão do coração dessa mulher, estava ligada à sua vida afetiva matrimonial. Ela teve 5 maridos e aquele com quem ela estava nesse momento nem seu marido era. E aqui nós começamos a observar esse encontro e esse poder transformador do encontro de Jesus com essa pessoa. E eu fico pensando na minha vida, eu queria que você refletisse na sua. Quando, ao pôr o dedo na ferida, quando a gente tem que conversar sério, o que acontece na maioria dos casos? Quando a gente está diante de uma situação que é central na nossa vida, que é importantíssima, mas nós não queremos assumir aquilo, ou não queremos ser confrontados, não queremos enfrentar a situação. Eu tenho a plena certeza que a maioria de nós faz como a mulher samaritana. A gente muda de assunto.
E foi isso que a mulher fez. Quando Jesus mandou chamar o marido, e ela termina dizendo, eu vejo que você é um profeta, ela vai tratar com Jesus sobre a questão, sobre o lugar da adoração. E essa mudança também é uma mudança repentina. E aqui é interessante, talvez a mulher, naquela conversa, reconhecendo que Jesus era um profeta, ela talvez imagine, assunto de profeta, vamos falar sobre religião. E um dos pontos mais discutidos entre samaritanos e judeus dizia respeito ao local da adoração. Olha o que o versículo 20 diz. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher vem com esse questionamento do lugar, porque os samaritanos têm como lugar de adoração Gerizim, mas os judeus têm Jerusalém. E Jesus responde esse questionamento dizendo o seguinte, mulher, a questão do lugar, seja Gerizim, seja Jerusalém, isso não é importante. Nessa nova ordem, nesse novo tempo que Jesus está estabelecendo, preste atenção nisso, não é onde as pessoas adoram, mas é como as pessoas adoram que é importante. Não é uma questão de localização geográfica, mas é qual é o espírito da nossa adoração. Diante de quem Deus é, e é isso que João está narrando para nós, que Jesus está falando para a mulher, diante de quem Deus é, da sua grandeza, os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Aqui Jesus ele está aí desmontando essa questão da importância de um lugar específico, mas lugar de adoração é todo lugar, desde que essa adoração seja em espírito e seja verdadeira. E ele vai dizer o porquê, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele não está contido em um lugar, ele não está contido em um templo, ele não está contido em um ambiente fechado ou em algum lugar específico. Jesus aqui ele está afirmando e querendo que a mulher abra os seus olhos para algo muito maior do que uma localização geográfica. E aí no versículo 25 ela vai dizer o seguinte, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou por que o Senhor conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Diante desse relato, dessa afirmação que a hora de fato já chegou em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a mulher responde mais ou menos assim para Jesus, é verdade, o Messias vai vir, a gente está esperando ele chegar, e quando ele chegar, as coisas vão ser explicadas. Mas havia essa expectativa, mas Jesus vira para aquela mulher diante dessa afirmação dela, e ele diz o seguinte, mulher, sou eu estou aqui na sua frente, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês estão esperando. Jesus se revela a ela, e o texto diz para nós que nesse momento da revelação, os discípulos voltam, como eu disse, ficam surpresos em verem Jesus conversar com aquela mulher, não se atrevem a perguntar nada para Jesus, e
uma cena que é importantíssima. Naquele momento em que Jesus afirma para ela, eu sou o Messias, você está diante dele, a mulher, ela deixa a vasilha, ela deixa o poço e ela volta para o povoado dizendo para aquelas pessoas que ela encontrou alguém que sabia tudo da vida dela. E ela questiona aquelas pessoas, será que ele não é o Cristo? E o texto diz que todas aquelas pessoas vão até Jesus para vê-lo. Para vê-lo. A mulher, ela larga o objetivo dela de ter ido ao poço, ela larga o cântaro, ela larga aquela vasilha de água, ao ter esse encontro, e ela volta para o povoado. Essa é a cena, essa é a história de Jesus com a mulher samaritana. E eu quero pensar com você aqui o que a gente pode, dessa história, aprender e talvez levar aqui para a nossa vida, aprendendo sobre Jesus e crescendo com Jesus. Eu penso que Jesus, quando ele se encontra com essa mulher e ele o confronta, porque esse é o centro aqui da conversa, né? Jesus, ele, como eu disse, põe o dedo na ferida. E eu quero afirmar para você aqui que nós não temos como, ou ao nos encontrarmos com Jesus, nós não temos como ser os mesmos. Porque de alguma forma o nosso encontro com Jesus, ele vai nos confrontar, ele vai colocar verdade entre nós, a verdade vai ter que existir, as máscaras têm que cair. Mas você há de convir comigo que nós gostamos de dar desculpas, a gente gosta de ficar dando meia voltas ou voltas inteiras. Mas diante de Jesus, alguma decisão ela tem que ser tomada. Nós não temos como nos encontrarmos com Jesus, Jesus colocar o dedo na ferida da nossa existência e nós continuarmos os mesmos. E a pergunta que eu faço para você hoje, diante desse relato, é: até quando nós vamos ficar dando voltas? Ou nós vamos de fato ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer? E o que a mulher tinha aqui, e ela vai para o poço porque ela tem sede, mas Jesus revela para nós que a sede dela não é apenas sede de água, mas é uma sede de existência, sede de propósito, de significado de vida. O texto deixa claro para nós que de alguma maneira ela busca isso nas suas relações afetivas, amorosas, matrimoniais. De alguma maneira, Jesus escancara a verdade da vida dela. Você está buscando o sentido da sua vida em relacionamentos, em casamento, em alguma coisa, em um relacionamento exclusivamente afetivo. Jesus está dizendo, você não vai matar a sede da sua vida nisso, porque você já teve 5 casamentos e isso não foi resolvido. E eu fico me questionando quais são as fontes que eu e você temos buscado para matar nossa sede. Onde que nós estamos buscando água, ou qual água nós estamos bebendo para que a gente tenha propósito de vida. E eu penso que algumas pessoas, para matar a sede da existência, para encontrar significado na vida, elas vão buscar isso, talvez no trabalho. Então não é incomum eu ouvir, Davi, que quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver, assim como a mulher, quando eu me casar, ou quando eu tiver o casamento dos meus sonhos, aí sim eu serei feliz. Quando eu mudar de país, quando eu mudar de cidade, quando chegar esse dia, aí eu vou saber, e aí eu vou realmente encontrar o propósito da minha vida. Quando eu terminar tal projeto, quando eu conseguir subir de função na minha área de trabalho, quando eu conquistar aquilo, aí sim eu vou experimentar o verdadeiro sentido, o propósito da vida. Deixa eu dizer para você que a gente vive a nossa vida tentando matar a sede da existência nessas realidades passageiras. Trabalho, vida acadêmica, relacionamentos amorosos, cidades ou locais, países, e a gente tem essa ideia de que quando nós conquistarmos essa realidade, aí sim a gente vai experimentar a felicidade verdadeira. Mas o que Jesus está dizendo para a mulher, o que Jesus diz para mim e para você é o seguinte:
Eu sou a água viva, eu sou o Messias, eu sou aquele que pode trazer sentido e significado para a sua vida. Pare de buscar sentido em outras coisas, pare de buscar significado da sua existência em coisas que vão passar e que vão acabar. Calvino, e a gente citou isso no pequeno grupo semana passada, ele tem uma frase que diz o seguinte, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E esse é o grande problema, que nós fazemos dessas realidades as fontes da nossa existência. E Jesus, quando se encontra conosco, quando nós somos encontrados por Jesus, e Jesus tira a nossa máscara e põe o dedo na ferida, sabe o que ele faz com os nossos ídolos? Ele desmantela, ele acaba, ele destrói com qualquer coisa que é para ser preenchida com ele, com a presença e com a vida dele. Por isso, nós não temos, e o ídolo aqui é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, e na verdade, muitos de nós colocamos o trabalho, colocamos até mesmo a nossa família, o nosso casamento, a nossa profissão, os nossos bens, acima de Jesus. E se nós colocamos essas realidades que são passageiras como centro da nossa existência, isso se torna um ídolo. E quando Jesus nos encontra, ele vai acabar, ele vai destruir esses ídolos, porque não tem como a gente dividir esse lugar que é para ser só de Jesus. Por isso, o que Jesus está querendo falar para aquela mulher, para que ela experimente, para que ela beba daquela água da vida, para que ela não volte a ter sede, o que Jesus está dizendo para ela é: eu quero ocupar o centro da sua vida, eu quero te saciar com sentido e com propósito. E nós precisamos entender que Jesus, ele vem para isso, vem para que eu e você possamos experimentar vida. E como nós temos dito, que essa é uma palavra forte no Evangelho de João, Jesus quer que nós experimentemos vida de verdade, vida verdadeira. Ele quer nos saciar, Ele quer ser aquele que preenche todo o nosso coração. Então, se você está fazendo de alguma outra coisa aquilo que é mais importante, Jesus hoje está colocando na sua cara quem Ele é e como isso não pode ocupar o lugar que é dele. Eu me lembrei, a gente citava essa semana no nosso grupo pequeno, o Evangelho de João, capítulo 6, a Bia lembrou desse versículo e partilhou lá no nosso grupo, quando Simão Pedro, no capítulo 6, versículo 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. A pergunta que Pedro faz não é para onde, não é um lugar, mas é uma pessoa. Para quem nós iremos? E nós estamos perguntando, nós estamos buscando lugares, situações para alcançarmos significado e sentido. Mas Pedro, nesse encontro, quando Jesus pergunta para eles: vocês vão embora também? Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quem você está seguindo? Quem você está buscando? Quem é a fonte que alimenta e que sacia a sua existência? E sabe, para terminar a nossa reflexão, eu penso que essa realidade de experimentar dessa fonte de água viva é para todo mundo. Nós vimos, como eu disse no começo, essa realidade, Jesus se encontra com quem não crê. Uma pessoa que tinha muitas dúvidas, como Natanael, e ele foi confrontado por Jesus. Temos uma pessoa extremamente religiosa, como Nicodemos, uma pessoa moralmente correta, pessoa que frequentava as reuniões, os cultos, as missas. E Jesus confronta, mas Jesus também confronta a mulher marginalizada, a mulher que vai ao poço ao meio-dia, a mulher que não tem uma boa fama no povoado, ela é destituída de prestígio na sociedade. Jesus confronta essa pessoa também. A água viva que Jesus oferece, esse sentido, esse propósito da existência, ela está disponível para todo aquele que crê.
Por isso, nessa manhã, o desafio para mim e para você é reconhecermos quem Jesus é. Ele é o Messias, o enviado de Deus. Por isso, diante dos confrontos que o Evangelho, essas perguntas a qual nós somos desafiadas a responder, diante dos questionamentos que Jesus coloca para nós, diante da nossa vida que precisa ser confrontada pelo Evangelho, nós precisamos parar de dar desculpas. Pare de mudar de assunto quando Jesus quer tratar algo com você, mas se renda, reconheça que Jesus é tudo aquilo que você precisa. Pare de dar meias voltas, mas reconheça que aquilo que você precisa, você não vai encontrar em outro lugar a não ser em Jesus, aquele que pode saciar a sede da sua vida. E ao ser encontrado por Jesus, ao ser confrontado por Ele, as escamas dos seus olhos caírem e você ver o Messias, que a gente faça como essa mulher, que a gente volte para o nosso povoado e a gente conte para os nossos amigos e para as pessoas: existe um Messias, existe alguém que pode transformar a nossa vida, assim como Ele transformou a minha, assim como Ele transformou a sua vida. Que você tenha um encontro com Jesus. Se existem ídolos, se existem outras coisas que ocupam o lugar de Jesus, que eles sejam derrubados e que Jesus seja o centro da sua existência. Que você tenha sentido de vida, que você viva uma vida plena e que o encontro que você tenha com Jesus seja um encontro transformador. E que a transformação que ocorreu na sua vida, outras pessoas possam saber disso e que Deus seja glorificado.